no Livro dos Espíritos, no livro 2, no capítulo 1, tema que é perispírito. Então, a gente hoje convidou a nossa irmã Adriana Mello para que ela pudesse trazer sobre esse tema uma mensagem para nós, algum conhecimento, para que nós possamos depois prosseguir com o nosso estudo. Então, ela vai dar uma visão geral para nós sobre o perispírito, né? A Adriana Mello, ela é do Centro Espírita Teresa de Jesus, já é uma companheira da nossa casa, e a gente fica muito feliz com a presença dela, que com certeza vai agregar muito nessa fase que nós estamos para o nosso conhecimento. Então, boa noite a todos. É realmente um prazer dar início a esse novo momento, né, de estudo através de uma live. É maravilhoso. Penso que quem ganha somos nós, não é? E também que os tempos chegaram, né? Os tempos mudaram e nós estamos entrando em um novo momento. Então, esse novo momento, que ele seja de luz, de paz e de muita sabedoria, equilíbrio e amor para todos nós. Eu quero dizer que sou muito grata ao Raio de Luz, na pessoa de todos vocês, pela confiança, pelo convite que fizeram à minha pessoa. Quero dizer também que o nosso tema da noite de hoje é perispírito, e um tema ao qual nós falamos muito pouco, não é? Quando estudamos no Livro dos Espíritos, ou Evangelho, mas nós, na verdade, não nos aprofundamos no tema. E ele é um tema relevante e importante para nós que estamos no caminho, não é? Então, desta forma, eu quero agradecer a vocês novamente e pedir à espiritualidade amiga que nos auxilie neste momento de estudo. Boa noite a todos e obrigado de coração. Então, quando nós falamos de perispírito, se nós formos lá na questão 27 do Livro dos Espíritos, nós vamos começando todo este trabalho de perispírito, nós vamos a Deus, espírito e matéria. Então, que nós juntamos a eles o fluido universal, o elemento material localizado entre a matéria e o espírito. Pode passar a próxima tela. Então, sobre matéria e espírito, qual a construção do habitante terrestre? Então, a alma e os corpos sutis. É isso na questão 27, que Kardec nos diz que este é o princípio de tudo, certo? A alma e os corpos sutis. Depois, no próximo slide, nós vamos ver que perispírito, ele compõe o corpo astral, o causal e o corpo vital. Então, o corpo físico, nós vamos... É a medicina do corpo, é o que nós estudamos, os médicos estudam. Então, essa é a composição do perispírito. Então, né? Que a gente sabe que peri é o entorno, espírito é o espírito. Então, perispírito, que está lá no começo, que conversando com a Silvana, eu vi que vocês já fizeram uma pincelada pequena nesse início de introdução do perispírito, certo? Então, pelo que eu percebi, vocês já fizeram essa primeira entrada. Na próxima tela, então, nós vamos ver, na verdade, a construção do ser humano, que é o espírito, o corpo mental, o corpo
espiritual ou o perispírito, não é? Que é o astral, o causal e o vital, compondo junto o corpo físico, conforme nós já falamos. Essa, então, é a construção do perispírito. Na próxima tela, a gente vai poder ver que o André Luiz coloca no livro Os Mensageiros, que o corpo espiritual ou o perispírito, ele diz que o corpo físico reflete o perispírito, que o perispírito modela o corpo físico. Quem modela o corpo espiritual ou o perispírito é o corpo mental, sendo o corpo mental separado do perispírito. Então, o que é o corpo mental? É o envoltório da mente. Todas as funções mentais estão ligadas a ele. A alma está sediada no quarto ventrículo do corpo mental. A função do corpo mental qual é? É produzir os pensamentos. Então, na próxima tela nós veremos que é muito interessante nós falarmos que o corpo mental, já que os pensamentos, eles são todos produzidos ali, nós somos o que nós pensamos. E nós sabemos disso, porque nós já lemos, já vimos e dizemos muito isso. Diga-me o que pensa, que direi quem és. Ou, diga-me com quem andas, que eu te direi quem tu és. Então, é o mesmo, a gente pode usar o mesmo enlace, porque, na verdade, os nossos pensamentos e sentimentos, e nós vamos ver para frente, muito esse detalhe, como ele nos molda. Então, nessa tela, a gente pode ver que Paulo de Tarso foi quem designou que o perispírito ou corpo espiritual são os mesmos. Lá no segundo encontro com a noiva, com Abigail, no livro Paulo de Tarso. Isso na segunda carta aos Coríntios. Nós vamos ver esse detalhe. Então, perispírito, ele designou de corpo espiritual, como diz André Luiz, corpo espiritual ou perispírito, que é o mesmo nome, as duas designações para a mesma coisa, pode-se dizer, certo? Então, na próxima tela, nós veremos a descrição do perispírito. O espírito propriamente dito está revestido de uma substância vaporosa, um invólucro, que pode se chamar de perispírito. Então, o nosso espírito é como se ele tivesse envolvido, encapado por esta substância, por este envoltório que reflete os nossos pensamentos. E aí, essa é uma questão lá do Livro dos Espíritos, na página 93, que a gente pode muito bem ler mais, né? Porque as obras básicas de Chico com André Luiz, elas estão trazendo para nós há muitos anos todos essas explicações, essas denominações, para que a gente saiba mais, se integre mais a todo o assunto. Nós vamos ver à frente, no próximo slide, que o papel, nós vamos trazer o fluido cósmico universal, por quê? Porque nós vamos entrar um pouco mais, né, em todo esse fluido ao qual é o envoltório, para depois a gente retornar a Kardec.
Então, qual o papel do fluido vital? Condensação que se forma em torno de um foco da inteligência ou da forma. Todo foco tem essa condensação. Então, o corpo perispíritico, perispírico, o corpo carnal, tem, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, mesmo em estágios diferentes, mesmo de formas diferentes. Então, é muito interessante porque Albert Einstein coloca aqui, ele pesquisando através da física, que existe um éter que habita todo o universo, que ele ainda não conseguia entender qual era, mas que existe algo de diferente. Então, toda energia escura e matéria escura é o fluido universal, ele coloca. Então, de uma forma muito interessante, para que a gente perceba que nós fizemos parte do fluido universal, nós somos o fluido universal, através do nosso corpo perispiritual e do nosso corpo carnal. Então, sabemos que eles são matérias de origem do mesmo elemento primitivo, mas ambos são matérias em estágios diferentes, porque nós, enquanto na Terra, não temos essa oportunidade do perispírito, através do espírito, de estar no mundo espiritual. Então, no próximo slide, nós vamos falar que o corpo espiritual, ou o perispírito, é formado de camadas. Então, nós podemos pensar na cebola, que é um exemplo muito prático que traz a doutora Marlene Nobre, esse exemplo do corpo perispírito, né? Do corpo do perispírito. Então, nós temos o astral, que a gente pode dizer que é o fluido cósmico, né? Nós temos o causal e nós temos o corpo vital, que é mesmo que o duplo etéreo, que é o mesmo nome, né? Mesma denominação para o corpo vital. A gente pode chamar ele de corpo vital ou de duplo etéreo. Então, vamos ver para frente e vamos entrar um pouquinho mais a constituição do perispírito, que é um corpo ainda organizado, constituído de elétrons e de fótons em características vibratórias, extremamente poroso e plástico, o molde fundamental da matéria. Ele não morre com a matéria, ele tem um peso específico. Mas ele tem uma outra tabela periódica. Ele não tem a mesma tabela periódica que nós conhecemos do corpo físico. A tabela periódica dele é outra, totalmente diferente. Então, outra denominação, outro corpo, né? Então, para frente, a gente vai percebendo essa diferença, não é? No próximo slide, nós vimos que a constituição do perispírito, vejam, são trilhões de células, tem peso em nosso organismo físico. Então, trilhões de células têm esse peso. E trilhões de células também no corpo espiritual ou no perispírito. Elas estão sob o comando do espírito e são comandadas na lei de ação
e de reação, sendo semelhantes ao corpo físico, mas não são iguais no ponto de vista da matéria, como nós falamos lá atrás. Então, nossa saúde e doenças estão diretamente dependentes dessas células do perispírito. Antes de qualquer cura, é preciso que o perispírito se cure. As células curadas do perispírito passam a cura para a célula do corpo físico. É muito importante isto para nós, que nós aprendamos a cura espiritual. Então, vejam, são trilhões de células. Tem peso em nosso organismo físico. E trilhões de células no corpo espiritual ou perispírito. Então, elas estão sob o comando do nosso espírito encarnado. São subordinadas à lei de ação e reação. Então, se são subordinadas a essa lei de ação e reação, do que nós precisamos cuidar? Das nossas ações. Do que nós verdadeiramente falamos, fizemos, agimos nessa oportunidade que aqui estamos. Então, é muito interessante colocar, porque o que eu digo, por exemplo, eu digo que, nossa, essa dor de cabeça me persegue. Qual comando eu estou dando para as minhas células? Que realmente eu tenho uma dor de cabeça persistente e ela ali vai ficar. Porque eu estou comandando, eu estou falando. Agora, se eu disser, eu sou saudável, eu tenho células saudáveis, eu estou dando outro comando. Então, é muito interessante colocar que a célula do câncer, por que ela fica doente? Por que há um diagnóstico de câncer? Porque ela recebeu um comando. Ela recebeu um comando errado. Ela já não sabe mais se ela é pele ou osso. Ela não sabe mais o que fazer. Porque o comando está errado. Então, para frente, nós vamos ver muito isso. E como nós podemos agir, no próximo slide, nós vamos vendo que como nós podemos agir, ó. Para frente, nós vamos ver daqui a pouco. Então, para onde eu vou após a morte? É muito importante nós sabermos. Quem responde é o perispírito. É o perispírito por quê? Sim, é o perispírito. Porque é o peso do perispírito que determina para onde eu vou. Por quê? Porque é nele que fica gravado as nossas atitudes. É nele que está os pensamentos, os sentimentos, os meus erros, o que eu fiz. Lá ninguém engana ninguém. Aqui no mundo material nós somos perfeitos, sem defeitos, mas lá não somos. Então nós vamos naquele fato, quem assistiu o livro Nosso Lar sabe muito bem lembrar disso. Vocês lembram que o André Luiz era chamado no umbral como assassino, lembram? No umbral que todos chamavam ele de assassino, assassino, né? Porque isso refletia no corpo dele. E eles os conheciam
por esse reflexo da alma dele, que estava gravado no perispírito dele. Então, é a energia que exala. E nós não temos como enganar. Aqui, encarnados, nós somos anjos. Não temos defeitos. Nos vendemos, né? Como pessoas maravilhosas. Mas fora do corpo físico, não. Então, o que eu estou fazendo? Como eu estou gravando tudo isso? Na próxima tela, nós vamos ver que o perispírito, ele tem as modificações. Ele tem algumas modificações, podemos chamar também de propriedades do perispírito, que são muito interessantes. E uma colocação muito interessante a fisiológica. O perispírito tem a propriedade de miniaturização. O que é miniaturização? Então, quando nós vamos encarnar, vamos pensar no bebê, o espírito precisa diminuir para chegar no óvulo. O óvulo é escolhido tem um momento da concepção, onde o óvulo é escolhido, e aonde o perispírito já vai se diminuindo cada vez mais para estar ali comprimido dentro desse óvulo até o nascimento, até a encarnação. Então, ele deixa a matéria do mundo ao qual ele vive e ele passa e entra na matéria do nosso mundo. Então, vejam que transformação ao qual passa o perispírito juntamente com o espírito. Depois nós vamos falar de outra modificação, que são as patológicas de deformidades, que nós temos a zoantropia e temos também a licantropia, que é muito comum, né? Que espíritos se transformam em lobos, né? Que são as animalescas. Se vocês já ouviram falar ou já leram alguns livros, eu penso que eu já citei no livro O Segundo Grande Elo, onde espíritos no umbral se utilizavam como uma forma de, assim posso dizer, de maltratar os que fizeram mal, não é? Fazendo espíritos de lobos, como se fossem cavalos em carruagem. Faziam isso e viviam aquela simbiose juntos, não é? Então, dependendo da evolução do espírito. Então, essa é uma forma animalesca, e nós podemos falar também sobre os ovoides, não é? A ovoidização, né? Que deixa de ter apresentação humana e se transforma em ovo, né? Alguns espíritos que necessitam passar por esse momento. A Haroldo Dutra Dias coloca que, dependendo do que fez o espírito, por exemplo, ele vai nascer com um determinado defeito na próxima encarnação, para que ele possa se depurar, não é? Então, isso também nós vamos ver um pouquinho mais para frente, aonde a gente vai justamente falar sobre esse fato. No próximo slide, nós vamos ver o que é aura. A aura, ela se forma em torno do corpo, é uma espécie de atmosfera, são correntes de pensamento e também o nosso cartão de visita.
nós expandimos e inalamos pensamentos por ela. Somos conhecidos e contatados também por ela. Na verdade, o pensamento é tudo. Em todo esse processo do perispírito, em todo o processo de reencarnação, em todas as nossas ligações com o mundo espiritual, para a nossa luz ou para a nossa sombra, o pensamento é tudo. Então, como os espíritos nos conhecem? Nós falamos ali atrás. Pelo tipo da nossa áurea, mas principalmente pelo nosso pensamento. No próximo, esse é importante citar que nós podemos ir lá nas obras póstumas, na Manifestações dos Espíritos, na página 30, que nós vamos entender muito bem como Kardec nos coloca essa parte da áurea. E é importante citar que existe almas gêmeas? Não, não existe almas gêmeas. Pode existir sintonia, pode existir uma ligação necessária para crescimento de ambos, mas não existe alma gêmea. Tanto não existe que gêmeos, irmãos gêmeos, são espíritos diferentes, que precisam reencarnar para a evolução de ambos. Então, nós podemos daí perceber que não existe. E a dona Marlene Nobre coloca de uma forma belíssima na palestra que eu coloquei no final da apresentação. Se vocês quiserem ouvir, é de grande crescimento para nós. No próximo slide, mas a gente está vindo um pouco em áurea, fluido cósmico, para entender toda essa parte do perispírito, tá? Porque é muito importante a gente entender dessa forma, para que depois a gente volte lá em Kardec. Então, o perispírito, vamos ver que interessante agora. O perispírito possui 7 centros de força, ou chakras. Então, o primeiro, o coronário, é o topo da nossa cabeça, é a nossa ligação com a espiritualidade. Então, dizem que não é bom deixar com que outras pessoas passem a mão pela cabeça, né, do outro. Tem pessoas que não gostam, tem pessoas que não querem, né, certo tipo de atitude, tem pessoas que a gente escuta muitas coisas sobre, né? Tem pessoas que pedem licença para aplicar o passe, porque realmente é a ligação, né? Então, tem várias formas. Então, é o nosso ponto com a espiritualidade. O chakra, ou centro de força cerebral, que é o nosso frontal, né? Que é o cerebral e frontal, que é a nossa visão. Como eu vejo a vida, de que forma que eu estou olhando a vida, porque eu não posso me esforçar para ver a vida de uma forma melhor. E é uma ligação importante, um centro de força importante, ao qual ajuda ao perispírito. Todos são crescimentos, todos em equilíbrio, nós ficamos mais fortalecidos. O laríngeo, ele tem ligação com a nossa garganta, com a nossa timo, a tireoide ou a paratireoide. Então, a gente pode dizer que é os nossos hormônios, assim, né? A gente pode citar, porque tireoide, timo, tá tudo ali, né? Então, depois o cardíaco,
que é o nosso coração, a emoção, o equilíbrio dos sentimentos, né? Tá no cardíaco. O plexo solar, ou o esplênico, né? Que é a boca do estômago, né? Que é o sistema digestivo. O umbilical, que tem ligação direta com o nosso baço e os nossos rins. Então, como que eu filtro as informações? Como que eu vou digerir tudo isso, né? Na minha vida. Então, é importante para o nosso centro de força. Aí, depois, o genésio, que é o sexual, que é a nossa ligação com a terra, é o centro de força, no caso, reprodutor e sexual, mas os espíritos colocam que sexo é mental, não é material, né? É uma concepção mais de doação, enfim, como eles colocam. Então, a expressão se dá no genésio. Como eu me expresso, como eu me coloco, como eu me equilibro nesse processo, né? Então, a minha ligação direta. Então, os centros de força são responsáveis pela construção das células de especialização extrema para o nosso corpo. Então, quando a gente percebe nas fotos e assim, a gente pode pesquisar, se aprofundar, porque espiritualmente consegue ver as luzes, né, dos chakras ou dos centros de força num corpo humano, ela reflete de um lado para o outro, sabe? O equilíbrio, espiritualmente, claro que eles conseguem nos ver dessa forma. Então, todo esse texto é maravilhoso e ele está no livro Entre o Céu e a Terra, no capítulo 20, onde Clarencio está numa visita a um lar onde o espírito se envenenou, né? Júlio, se eu não me engano, e eles estão auxiliando esse espírito, que ele, ao tomar o veneno, ele debilitou o chakra laríngeo. Pensem que é o responsável pelos hormônios. Então, meio atormentado, eles foram neste lar para ajudá-lo, porque duas irmãs trabalhadoras do mundo espiritual lá estavam pedindo auxílio, e o Clarencio foi, junto com André Luiz e Alexandre, se não me engano, fazer essa assistência a esse espírito. E depois eles perguntam ao coordenador, orientador, que é o Clarencio, o que vai acontecer depois com esse espírito. O que vai acontecer com ele na próxima encarnação, por exemplo. E Clarencio explica que ele vem, com certeza, com debilitações e com problemas muito sérios na fala e no seu corpo físico. Então, vejam quanto é importante nós nos alinharmos, né? Nós nos equilibrarmos, já que os centros de força, eles são tão importantes na vida do nosso perispírito. Vamos para frente e percebemos que, voltando ao corpo perispiritual, nós vamos falar do princípio vital. Então, a matéria é sempre a mesma. Porém, os nossos corpos orgânicos estão animalizados. Ele dá vida, o princípio vital, ele dá vida a todos os seres que o observam e assimilam.
tem sua origem na matéria universal modificada. Vejam que nós voltamos, chama-se fluido magnético ou no fluido cósmico universal. É o elo entre o espírito e a matéria. Modifica-se conforme a espécie. Esse agente sem matéria não é vida. Então, a gente pode perceber o quanto o fluido vital, ou o fluido cósmico universal, ou o fluido magnético, o quanto ele é importante em nossas vidas. Ele é, na verdade, o ar, pode-se dizer, que a gente respira para o nosso corpo, não é? Então, para frente, nós vamos perceber que, na próxima tela, nós percebemos aí, vejam, todos esses tópicos que são muito importantes, porque tudo que nós estamos acabando de falar, que é o fluido universal. A união dos dois produz a vida. É força matriz dos corpos. Corpo vital ou duplo etéreo, conforme falamos. Parte mais periférica do perispírito. Circulam as forças radiantes. E principalmente é dele todo o nosso sistema hematopoético, que é o nosso sangue. É ele que dá a força para o nosso sangue. Desintegra-se com a nossa morte, o fluido vital. Desaparece com o corpo físico. O corpo vital também precisa do centro de força do esplênico, que está ligado diretamente ao sistema hematopoético de defesa e de sustentação do perispírito e do nosso corpo. O ectoplasma é chamado, então, de corpo vital. Para nós falarmos um pouco sobre o ectoplasma, então, nós, como médiuns, precisamos do ectoplasma para os nossos trabalhos mediúnicos, certo? Os espíritos usam para materialização, e nós vamos falando deles mais para frente, para que a gente perceba o quanto ele é importante, de que forma a gente pode inalar, né? Aqui já está, inalar, na verdade, são os fluidos, olha só. A inalação dos fluidos cósmicos, ele se dá pelas narinas e ele se transforma através do nosso pulmão e também pelos alimentos. Vejam a importância da respiração, da meditação, da alimentação saudável, não é? Principalmente para nós que trabalhamos numa mesa mediúnica, que nos doamos ao passe. Então, o nosso equilíbrio de toda a nossa vida, ela faz com que nós possamos ficar mais equilibrados. A transformação do ectoplasma, ela se dá nas nossas mitocôndrias. Então, vejam que o corpo vital determina o nosso tempo de vida. Então, esses são tópicos, mas que nós podemos, a cada dia mais, nos infiltrarmos dentro dos tópicos. Conhecer cada vez mais e falar cada vez mais. Porque como ele é um tema muito pouco falado, o perispírito, e ele tem toda essa nomenclatura, todas essas propriedades, todas essas especificações que nós precisamos compreender cada vez mais, é muito importante. As obras do André Luiz com Chico Xavier,
e as obras básicas para que a gente possa estar mais fortalecido no assunto. Mas eu quero fazer uma colocação que o corpo vital determina o nosso tempo de vida. Por quê? Porque o fluido, nós recebemos um fluido para o nosso tempo de vida. E nós temos o livro, Estudando o Livro dos Médios, do Manuel Filomeno de Miranda, que é muito interessante, que me chamou muito a atenção, porque eu costumo deixar livro em todas as partes da casa, e esses dias, lendo uma parte do Manuel Filomeno de Miranda, dizia assim: todas as suas atitudes, explosões, desequilíbrios fazem com que você perca o seu fluido vital. Olhem que responsabilidade a nossa. Porque nós nos desequilibramos. Nós acabamos por desarmonizarmos algumas vezes, porque estamos na Terra suscetíveis e desequilibrados em muitos momentos. Então, quanto mais eu me irrito, quanto menos eu me equilibro, quanto menos eu procuro onde está a minha escuridão, o meu problema, meu desequilíbrio, podemos assim dizer, é ele que vai me tirando cada dia mais daqui, não é? Porque nós agimos como se nós fôssemos só matéria. Isso me chamou muita atenção numa palestra que eu ouvi do Haroldo Dutra Dias, que ele disse: nós achamos que nós somos apenas material, que nós não somos espíritos, que nós não nos desligamos à noite. Então, nós acabamos deixando de pensar que nós determinamos o nosso tempo na Terra. É muito importante pensar nisso, não é? Como é importante o nosso olhar diferente para o todo, para a nossa vida, para esse momento que nós estamos vivendo, para tudo. Porque nós vivemos focados no amanhã e não focados no hoje. E aí estamos sofrendo muito por esse problema. Então, vamos para a tela da frente, onde nós vamos falar do corpo causal. O corpo causal, ele impregna o genoma ao reencarnar. Ele é responsável pelo nosso arquivo do passado. Pensem, só a reencarnação nos ajuda a limpar a sujeira. Porque quem somos nós? Nós sabemos quem nós somos? Sabemos agora, porque estamos aqui. Então, o corpo causal são as nossas causas que nós trazemos e que nós temos que trabalhar. Muitas das vezes nós temos problema nessa encarnação, mas não é só dela. Nós não estamos espiando só por ela. Quantas e quantas encarnações nós estamos espiando? Uma coisinha, outra. Eu vou colocar mais essa pimentinha. Agora eu vou colocar essa, vou ver se ela sabe
trabalhar com isso. Ah, ela está no centro espírita, está estudando sobre perispírito. Então, coloca isso aqui e ali. Então, ele é um filtro das nossas impurezas. O corpo físico, pensem bem, não é apenas um vaso divino para o crescimento das nossas potencialidades, não. Mas também uma espécie de carvão milagroso, absorvendo-nos todos os tóxicos e os resíduos, sombras que trazemos no corpo substancial. Então, o nosso organismo é uma espécie de mata-borrão. A reencarnação é uma lei biológica. Aí, quando eu estava ouvindo uma palestra um tempo atrás, contava uma história de que um casal chegou ao centro espírita desnorteado, porque o filho deles nasceu com problemas sérios. E ele tinha um problema de retardo muito sério. E eles choraram, se desesperaram. E aí, eles disseram no centro espírita: mas meu irmão, por que choras? Agradeça a Deus pela oportunidade que esse espírito está tendo de estar com vocês que têm condições de cuidar dele, porque ele está depurando todos os seus males de tempos. Vocês estão sendo o veículo ao qual está dando condições para ele limpar toda a sujeira, ser realmente o mata-borrão desse espírito. Agradeçam, deem amor, façam o máximo que puder. É um trabalho difícil, sim, mas com Jesus tudo conseguimos. Porque ele é bondade, é sabedoria, é amor, e escolhe as pessoas especiais para as tarefas especiais. Então, o corpo causal nos traz essa parte tão interessante de trabalhar aquilo que nós tivemos há tempos atrás. Às vezes nós nos desesperamos em momentos como este que estamos vivendo, mas nada é por acaso. Não é? Então vamos para frente no próximo slide. Quando se une o perispírito ao corpo, como nós falamos, na concepção se dá essa união. Um laço fluídico que vai se apertando cada vez mais até que a criança nasça. Aí dá-se a miniaturização. Está lá na Gênese, no capítulo 11, e no Missionários da Luz, no capítulo 13. Nós podemos ler sobre essa manifestação ou propriedade do perispírito. É o perispírito que provoca uma célula única para um bebê, para a formação de um novo ser. O perispírito dirige a embriogênese sob o comando do espírito. Subordina-se à lei de causa e efeito. O espírito tem que deixar perder a matéria do mundo onde ele está, fica mais leve e plástico, podendo preencher a matéria do mundo onde ele vai reencarnar. No caso,
a Terra. Nós falamos sobre esse fato e nós podemos ir em vários e vários livros onde diz isso. O espírito está no nosso lar ou ele está em outra colônia, ele vem para esse mundo com um corpo totalmente diferente, uma matéria diferente. Então, me chamou muita atenção, foi que, lendo um livro esses dias, agora não me recordo o nome, mas numa palestra no nosso lar, um espírito de grande escola, ele veio para fazer uma palestra no nosso lar, ele se materializou apenas da cintura para cima, só para mostrar a eles que ele estava ali, nada mais. Então, vejam que dependendo do mundo onde eles estão, eles vão vestir a matéria daquele mundo. Então, vamos para frente. Qual o papel das doenças em nossa vida? Então, são causas anteriores e karma e causas atuais. São patologias ou adinamia, ou sendo remorsos, né? A queda da circulação das forças, ou a hiperdinamia, que são delírios da imaginação. Então, nós falamos lá atrás sobre as doenças, qual o comando que eu dou para o meu corpo, não é? Quando eu baixo a minha frequência, não é? As forças, eu, na verdade, sou uma porta aberta, né? Então, podemos dizer também que se eu estou focado apenas no problema e não vejo a solução, muitas das vezes eu entro nesses delírios de imaginação, não é? Se eu entrar numa de que todo mundo fala mal de mim, todo mundo fala mal de mim, ninguém fala bem, eu estou sempre certa e o outro está sempre errado, não é? Eu vou entrar nesse delírio achando que eu sou a perfeição, não é? E não quero olhar que quem está errado sou eu. Numa palestra do Dr. Décio Landali Júnior, ele é um médico e ele coloca que a paciente chegou no consultório dele e ele diz que pensa que ela foi ao consultório só para reclamar das pessoas. Que as pessoas são isso, e que ninguém entende, que na primeira consulta ela reclamou da família, na segunda consulta ela reclamou do trabalho, e quando ela terminou, ele disse: mas a senhora já percebeu que está todo mundo errado e a senhora que está certa? Tem alguma coisa errada. Aí ela disse: mas doutor, como é que o senhor diz isso para mim? Aí ele disse: não, porque eu gostaria que a senhora se observasse. Porque é impossível. A senhora citou 8, 9 pessoas, todas erradas e a senhora certa. Então, algo está errado, não é? Então, nós vamos lá, né? Perceber que nós não queremos nos enxergar, mas nós sabemos quais são as nossas mazelas, não é? Qual é a minha mazela? Então, eu entro no delírio de achar que eu sou a perfeição e o outro, o doente. Então, nós voltamos no papel das doenças, não é? São causas anteriores ou atuais? São patologias, sim. Mas quem as provoca? Não é? Então,
e o remorso. O que eu fiz, o que eu deixei de fazer. E aí nós vamos, né? Vamos para o próximo slide, então. E como é que Kardec nos ensina que se dá a cura? O espírito encarnado ou desencarnado, ele é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura se opera mediante a substância de uma molécula malsã por uma molécula sã. O corpo físico, ele se molda, ou ele é modelado pelo perispírito. Sofre a influência do perispírito. Para haver a cura, é preciso mudar o perispírito, para que se mude o corpo. Então, quando você dá passe, pode haver a cura, certo? Mas ela só vai haver se o doente e o confiar no doador. Sabe? Se o doente e o doador ali houver uma confiança mútua. Então, vai haver essa cura. Cria-se a ligação entre o necessitado e o socorrista. A gente poucas vezes pensa nisso quando está numa sala de passe. A intervenção da espiritualidade muito forte. Mas há também a ligação forte do médium, da certeza de querer fazer o bem, do propósito no bem. Então é por isso que muitas vezes, se eu não estou bem como médium, passista, é melhor que eu me sente, me fortaleça, me equilibre, né? E deixe outro médium em uma situação melhor ser o socorrista, não é? Então é muito importante essa percepção do trabalhador, de nós como doadores que somos. Então o elo de forças é um elo de força ainda desconhecido por nós. Então a esfera superior ajuda sim, na medida dos créditos de um para com o outro. Por quê? Porque se a pessoa chega a um centro espírita para receber, ela tem que estar aberta a receber, consciente do que ela veio buscar e trabalhar dentro dela a fé. Então, quem faz essa colocação é Kardec, no Livro dos Espíritos, para que a gente tenha consciência de que não somos nós que estamos dizendo, não é? Nós somos regidos pela espiritualidade. Então, é muito importante que a gente pense dessa forma, né? E tenha essa ligação muito direta. Vamos para o próximo slide. Aí, como se dá a autocura? O próprio enfermo é testemunha confiante do merecimento, emitindo ondas mentais características. Assimila os recursos vitais que recebe. Retendo-os na própria constituição do corpo físico com o corpo espiritual, através de várias funções do sangue. Modifica e passa a ser uma pessoa saudável, deixando de ser doente. Tudo depende do indivíduo que recebe o passe. Recebe e coloca no seu perispírito.
E o seu perispírito faz a troca daquela molécula, daquela célula doente. Não é bárbaro a gente pensar dessa forma? É uma bênção, não é? Receber todo esse manancial, essa ajuda, né? Essa certeza de que nós não estamos sozinhos. Então, quando ele chega à casa espírita, que ele está focado só no problema, no problema, no problema, no problema, e ele não vê nada mais, a gente precisa ser incisivo e chamar a pessoa à realidade, né? Mas você já pensou dessa outra forma? Já olhou para o lado? Já viu que você tem uma vida maravilhosa? Uma família, um lar, um corpo físico saudável? Então, é preciso despertar para que a pessoa modifique, passe a ser uma pessoa saudável, merecedora, deixando de ser doente, não é? Então, nós podemos pensar que essa autocura está tudo em nós. E é por isso que se diz que toda a cura é uma autocura. Se o indivíduo não quiser, ele não se cura. Porque nós temos o exemplo daquelas pessoas que estão sempre no centro espírita, tomam passe direto, mas sempre vem dizer que não houve melhora. Mas o que você está fazendo? Se você tiver as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, não vai mudar. Então, eu posso propor um novo momento para você. Que tal um trabalho voluntário? Que tal fazer como Chico Xavier nos disse? Todo o momento que você deixar o seu eu na porta e entrar para fazer algo pelo outro, quem está sendo ajudado é você mesmo. É só assim que a gente pode trabalhar o eu. É olhando para o próximo. Não é um trabalho fácil. É um trabalho de podemos dizer que é um trabalho de esquecer você por alguns momentos, de doação. A Silvana sabe disso, vocês sabem disso, né? Que fazem o trabalho intensamente, que deixam seus lares, que se doam, não é? Então, esse é um trabalho de entrar para dentro da cura. Aí, quando acontece essa autocura, essa doação, essa busca, é que os espíritos percebem, opa, houve uma mudança. Estou vendo algo. E aí, nós entramos com a autocura. Agora, quando a gente não perceber, quando a gente perceber que a pessoa não vai, não quer, não... Então, é o livre-arbítrio, não é? Vamos para o próximo slide. Então, os caminhos evolutivos do ser, do átomo ao arcanjo, é o crisol de bilhões de anos. O perispírito evolui com o tempo. É um planejamento inteligente nos dois planos da vida. Então, tudo é planejado, cronometrado, tudo acertado do átomo ao arcanjo. Porque, na verdade, nós vamos seguir para a luz. Sempre para a luz. Então, por isso que ele é um caminho.
são caminhos evolutivos do ser. O próximo slide, por favor. Então, qual a função do perispírito? Nós vamos encontrar lá no livro Libertação e no Missionários da Luz. Eu não citei a página do Missionários da Luz, foi um esquecimento meu. Mas é fazer com que você evolua. Como nós falamos no slide anterior, é você chegar à luz. No próximo. Então, para encerrar, eu quero dizer para vocês que os livros de consulta no slide anterior, eles são os básicos, né, que a gente pode colocar ali como os livros do André Luiz com Chico Xavier, sendo Libertação, Mensageiros, Entre o Céu e a Terra, e aí depois as obras básicas, o Livro dos Espíritos, a Gênese, obras póstumas. Nós temos todo esse conteúdo para que a gente possa mergulhar dentro do perispírito. Nós precisamos dizer que é muito interessante o material que eu disponibilizei para a Silvana, que ela deve ter colocado no grupo, que é um material do Leon Denis, onde ele coloca que, muito esmiuçado, de uma forma muito gostosa de ler, muito clara, sobre o perispírito. É algo, são 7 páginas aqui no Word, né? Mas que está lá, que vocês podem olhar e ler o momento que quiserem. Ele é um material fantástico. Agora eu quero pedir licença para ler para vocês uma mensagem do livro da Mei Mei, que eu amo, Mei Mei, que ela diz assim: gratidão à vida. Quando a alma enclausurada no veículo carnal dele se desvincula, há na natureza um sentimento de gratidão ao Onipotente. Parece que os que ficam sentem o lamento do vento a embalar as folhas das árvores próximas. Se a natureza retrata o carinho de Deus para com a terra, quão imenso deve ser o sentimento de gratidão do ente que retorna à vida além da vida. É necessário transformar as lágrimas em prece, estancando a revolta. Trabalhar o sentimento de reconhecimento à vida. Sentir-se vivo, pleno de talentos que se multiplicam em favor do próximo e de si mesmo. Compreendendo que viver não é apenas existir. É imprescindível viver aqui na Terra, como viajantes que se preparam para a viagem de retorno. Harmonizar-se com os ensinamentos do Evangelho, amando, servindo e trabalhando pela própria renovação, e a do mundo sendo grato pela existência em que por ora transita. Eis o que Deus nos fala ao coração. Enternecidos e respeitosos, com uma prece, respondamos a Ele num sinal de gratidão por tudo o que nos dá. Pai nosso, que estais nos céus. Então, a vida é um presente, o perispírito, uma bênção. E para finalizar, eu sei que vocês podem fazer algumas perguntas, eu só queria ler essa frase de Leon Denis, onde ele diz que todos os seres, todos os corpos permutam vibrações. Então, é uma ligação muito grande que nós temos de todos esses corpos. E pensar que nós temos todos esses corpos em nós faz
com que a gente tenha mais cuidado a um simples gesto. A vida, uma bênção, vista dessa forma, não é? Eu sou muito grata, não sei se eu fui tão bem quanto vocês mereciam, porque eu os amo e amo a Casa Raio de Luz, e eu fico à disposição aqui de vocês. Espero suprir as necessidades. Minha gratidão. Nós é que temos que agradecer, Adriana, por ter aceito o nosso convite, e principalmente nós sabemos o quanto você se dedicou nesse tema para trazer essa mensagem para nós hoje. Então, é gratidão mesmo. Eu acho que como o poema já diz, que você leu, acabou de ler, é a gratidão pela vida, é a gratidão por que cada um faz, é a gratidão pelo que cada um é, né? Porque nós sabemos que todos estamos. Então, muito obrigada. Agradecendo mesmo, e que com certeza a gente sabe de toda a dedicação e principalmente o carinho que a gente também tem por você.